Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é: o seu mentor espiritual quer que você saiba. Confesso que eu não sei exatamente o que ele quer falar para você. Na verdade, eu nem ia fazer esse tema. Na hora que eu estava aqui me preparando para gravar o vídeo para vocês, me veio muito forte esse tema, então eu falei, tudo bem. Para hoje temos duas opções. Opção número um, São Francisco de Assis. E opção número 2, o Buda Dourado. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E como no caso, hoje é leitura de mentor espiritual, certamente eles vão trabalhar com grupos bem mais específicos. Então pode acontecer sim de você assistir a leitura e ela não ressoar com a sua situação de vida, tá bom? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 de São Francisco de Assis, deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que o seu mentor espiritual quer falar com você. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Hoje, como é uma mensagem de mentor espiritual, certamente nessa mesa será trabalhada questões com grupos específicos, tá bom? Então pode acontecer sim de você assistir a leitura e ela não ressoar com a sua situação de vida, tá? Porque, no caso, os mentores espirituais decidiram conversar com algum grupo mais específico que eles acharam que era mais urgente para conversar, tá bom? Então vamos ver aqui o que os mentores querem falar. Tá. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego mais baralhos, tá bom? Mas vamos ver aqui com essas cartas que estão na mesa. Bem, o que eu tô vendo aqui é o seguinte: os mentores espirituais estão mandando mensagem aqui especificamente para pessoas que estão passando por um período em que tudo parece que não dá certo, ou tudo parece que está parado na sua vida. E isso aqui está te gerando algum tipo de angústia, porque alguns não veem saída, alguns querem se movimentar, mas não sabem para onde ir. Então não tem nem essa questão de que eu faço isso, eu faço aquilo. Não, porque não sabem nem o que fazer. E alguns também podem até pensar em fazer algo, mas o desânimo pode ser tão grande que se questionam: vale a pena? Porque, pelo que eu vejo, algumas pessoas estão passando aqui já há um certo tempo nesse congelamento. Algumas estão mais isoladas dos demais. Algumas se viram sozinhas nesse período mais parado ou nesse período aqui em que nada floresce na sua vida, pelo menos aos seus olhos, parece que nada está acontecendo. Então, seus mentores dizem que este momento em que você está passando, por mais doloroso que esteja sendo, está sendo importante para que você tenha mais consciência de si, para que você aprenda, mesmo de uma maneira dolorosa, o que realmente importa para você. Eu sei que não é gostoso escutar isso, mas é como se
esse período que você tem em que as coisas parecem que estão mais pausadas ao seu entorno, elas estão liberando um tempo e um espaço para que você entre mais em contato com você mesmo, com você mesma. E para que você também consiga, dentro das suas possibilidades, fazer, né, uma peneira a respeito daquilo que como você observa, a respeito daquilo que faz sentido para você também, quando possível, tentar olhar as coisas por uma outra ótica. Então, está sendo um período aqui de uma oportunidade de reavaliar muitas coisas na sua vida, porque inevitavelmente essa paradez que muitos estão passando fazem com que vocês repensem muita coisa na vida de vocês. Não é verdade? Muitos aqui estão repensando as escolhas que fizeram, as atitudes que tomaram, as pessoas com quem se relacionaram ao longo de todo esse tempo. Relacionaram-se aqui com amores, com amizades, com parentes. E por isso que os mentores falam que nesse aspecto, essa pausa que está ocorrendo na sua vida está sendo importante para que você tenha um olhar mais ampliado sobre a sua vida, por mais ruim que pareça neste momento. Tá bom? E aí o que os mentores estão falando? Muitos já estão aqui superando essa situação. Por quê? Porque de uma maneira às vezes até forçada, porque não tinha nem mais o que fazer, vocês adquiriram sim uma maior consciência de si. E aí conseguiram também superar alguns obstáculos dentro de si. Ou seja, alguns aqui começaram a tomar consciência, como foi dito, sobre aquilo que realmente importa. Alguns começaram a perceber, né, que tinham problemas de autoestima, tinham problemas com a questão do merecimento, tinham problemas aqui de relacionamentos e que isso eram decorrentes de traumas lá do passado. E muitos aqui, até por questão de desespero, procuraram tratamentos. Tratamentos eu não estou falando aqui da medicina convencional. Muitos aqui procuraram tratamentos para a alma. Então buscaram aqui, às vezes, um centro espírita, um terreiro, não é? Outros aqui foram para as terapias holísticas, para tentar encontrar um outro sentido para aquilo que estava vivenciando e que a sua vida convencional nem sempre dava conta de atribuir um sentido acolhedor para você. Então, por isso que muitos foram em busca de coisas novas, ou então foram estudar por conta própria outras formas de conhecimento. Alguns aqui enveredaram pelo campo da filosofia, outros aqui pelas áreas mais místicas, mais esotéricas, outros inclusive fizeram formações em terapias holísticas, porque entenderam que era algo que necessitavam para encontrar algum sentido. E essa carta aqui, por mais que esteja escrito esquizofrenia, me traz muito essa imagem, que é como se vocês conseguiram passar para o outro lado, tá? Temos aqui uma pessoa pendurada praticamente dois muros, né? Duas paredes. E os mentores estão dizendo que muitos conseguiram transpor esse vazio. E por isso que muitos que estão aqui vão começar a adentrar num período de novas possibilidades de vida. Por quê? Porque finalmente vocês alcançaram uma visão mais ampla, uma consciência maior a respeito da vida e a respeito de si. Percebem que aqui é uma águia? A águia é aquela ave majestosa que vê as coisas por cima, mas não é um por cima
no sentido de arrogância, mas é um por cima que consegue olhar mais longe, consegue entender as coisas de uma maneira muito mais coerente. Vocês já não estão olhando apenas para coisas miúdas que acontecem com você. Você aprendeu a buscar um sentido maior. Então, alguns, inclusive está sendo passado para mim aqui, que alguns começaram a acreditar em reencarnações, porque era uma das raras explicações que conseguiam explicar algumas coisas que você estava vivenciando. Porque se fosse observar apenas por essa vivência aqui na Terra que você está tendo, ficaria difícil de compreender algumas questões que você estava se deparando. Não é para todo mundo essa mensagem, essa informação que eu acabei de trazer, mas tem um pequeno grupo sim que poderia ser um pouco mais cética e agora começou a aceitar a ideia de reencarnação também, porque viu que não estava conseguindo uma explicação coerente para aquilo que estava enfrentando. E o que a espiritualidade quer dizer para vocês então? Como eu disse, muitos já estão adentrando nessa nova fase. Muitos aqui é uma vida nova, sim. Temos uma criança em direção a um arco-íris que me traz o quê? A sensação de que é um caminho muito mais feliz para você. Um caminho em que você vai sair dessa sensação de congelamento, de tristeza e adentrar aqui num período muito mais sintonizado com a sua energia. Entendeu? Então, esse é o recado da espiritualidade. Poucas pessoas que estão aqui ainda estão enfrentando esse processo. Poucas pessoas. Muitos já enfrentaram esse processo e agora é uma questão de tempo para as coisas começarem a se movimentar para essa direção aqui. Para essa direção de algo muito mais prazeroso, algo muito mais feliz para você. De uma certa maneira, vocês elevaram a sua consciência. E por isso que agora as coisas se tornarão mais fáceis para você. Porque a sua maneira de olhar para o mundo mudou. A sua maneira de olhar para si mudou. E por isso que se torna mais fácil você fazer escolhas mais coerentes para você. E fazendo escolhas mais coerentes para você, seu caminho se torna muito mais tranquilo. Claro, né, que algumas adversidades vão ocorrer na nossa vida, porque estamos no planeta Terra, num planeta ainda de muitas dificuldades. Mas quando nós estamos muito cientes daquilo que somos, cientes daquilo que podemos fazer, se torna muito mais fácil enfrentar algumas situações. Lembra que eu falei que algumas pessoas aqui tinham algumas dificuldades de autoestima, algumas dificuldades com alguns traumas, e vocês estão se libertando disso, tá? Então, esse período de congelamento, algumas pessoas estão rememorando questões do passado de uma maneira bem intensa, né? Porque perceberam que muitas vezes queriam dar um passo, ir adiante, mas o pezinho ficava no passado. E como eu disse, essa carta me traz uma energia de que vocês conseguiram transpor, né? Ultrapassar essa, essa lacuna e agora estão totalmente num lado só, tá bom? Então vocês superaram aqui este obstáculo, tá certo? Que mensagem bonita! Como eu disse, pode ser que não ressoe para todo mundo que está assistindo, mas tem um grupo aqui que vai sentir que essa mensagem é extremamente significativa e que veio em boa hora. Por quê? Porque ela vem trazendo aqui uma renovação da sua esperança. Todo esse sofrimento que você passou não foi em vão, foi necessário, tá? Por mais difícil que tenha sido, ou por mais difícil que esteja sendo.
Eu tô dando uma risadinha, gente, porque as cartinhas aqui do baralho cigano de Ganesha só estão confirmando, tá bom? Então eu tô feliz, eu tô dando uma risadinha de felicidade aqui. Olha, vocês saíram com a casa, os peixes, a cruz, a lamparina acesa, que é uma carta extra desse baralho cigano, e os lírios. Então isso me diz o quê? É um momento aqui de você estar passando por uma reestruturação interna, porque a casa também pode ser interpretada como uma questão aqui da sua própria vida, tá bom? Nesta leitura, a interpretação mais forte que me vem é que vocês estão passando por uma reestruturação da própria vida. Vocês estão adentrando num período mais abundante depois de um sofrimento que vocês vivenciaram ou que ainda estão vivenciando. Mas isso aqui vai ser deixado para trás, porque a cruz também traz uma energia de superação. Então, isso confirma para mim, né, que muitos que estiveram nessa fase aqui, em que tudo estava parado, nada dava certo, estava tudo congelado, tudo pausado, vai ser deixado para trás. Então, vocês estão sim adentrando nesse período, né, de uma vida com muito mais sentido para vocês. A lamparina acesa me traz uma energia, sim, de que vocês adquiriram uma sabedoria. Lembra que foi dito? Muitos adquiriram uma maior consciência de si, uma maior consciência sobre a vida. Ou seja, vocês estão sendo guiados por uma sabedoria superior, que é de vocês, não é da espiritualidade amiga. É vocês que adquiriram essa sabedoria. E por merecimento, vocês estão entrando nesse período muito melhor para vocês. E os lírios me trazem, sim, que vocês vão se sentir muito mais em paz daqui para frente. Isso mesmo, paz no seu coração, paz na sua mente, com os seus pensamentos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Vocês mudaram a maneira de ver a vida, vocês mudaram a maneira de olhar para si. E isso faz com que vocês enfrentem as situações, as adversidades de uma maneira muito mais serena. Por isso que a espiritualidade reforça, por mais doloroso que esteja sendo essa situação, ou que tenha sido tudo aquilo que você passou, foi necessário. Porque se você não passasse por isso, você não iria passar também por esse crescimento espiritual, por esse crescimento de consciência. Você estaria estagnado, na verdade, e achando que estava progredindo, mas na verdade não. A sua alma estaria estagnada. E agora sim, você adentra no período muito melhor. Então, se caso você ainda estiver passando por uma situação um pouco mais complicada, especialmente se você tem essa sensação de que não sabe o que fazer, para onde ir e que tudo está parado, não esmoreça, não desanime. É um processo necessário, tudo tem seu tempo, mas a espiritualidade me afirma que vocês estão no caminho certo. Às vezes dá desespero? Dá, é normal. Mas vocês estão aqui no caminho certo, vocês estão recebendo ajuda sim. E logo, logo, essa angústia, essa situação triste vai passar. E muitos, 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 muitos que estão assistindo essa leitura já estão adentrando nessa fase melhor. Tá bom? Então, os mentores espirituais vieram nessa mesa hoje para renovar a sua esperança e afirmar para você que as coisas vão melhorar sim. Para muitos as coisas já estão melhorando. Mas às vezes as pessoas ainda não estão muito crédulas, não estão acreditando que realmente vai melhorar. Podem estar com essa sensação de que, tá, é só para eu sossegar um pouco e daqui a pouco vem outra desgraça. Não, as coisas realmente estão caminhando para algo muito melhor. Você vai encontrar paz na sua vida. Palavra da espiritualidade. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, esta aqui foi a mensagem que o seu mentor espiritual quis passar para você. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Comente. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda.
Agora, para quem escolheu a opção número 2 do Buda dourado, vou deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar aqui o tarô. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que o seu mentor espiritual quer que você saiba. E lembrando, né, gente, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E como hoje é mensagem de mentor espiritual, certamente os mentores vão querer trabalhar com um grupo bem mais específico, tá bom? Então, pode acontecer sim de você assistir a leitura e achar que ela não ressoou com a sua história de vida, e é normal, tá? Por quê? Porque os mentores querem trabalhar com grupos mais específicos que eles consideram que tem mais urgência para receber a mensagem hoje, tá bom? Mas vamos ver aqui o que eles querem falar. Essa carta saiu na leitura número 1, hein? Não sei aqui se é continuação ou se é uma outra interpretação que eles querem dar aqui. Se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Mas vamos começar com essas que estão na mesa. Bom, o recado aqui é um pouco diferente da leitura 1, tá? É o seguinte, os mentores espirituais querem conversar com pessoas que estão aqui num ritmo muito acelerado de vida ou muito focados em algo, tá bom? No caso, eu sinto que muitos aqui estão exagerando, especialmente nas questões profissionais. Então, tem gente aqui que está trabalhando demais, tem gente aqui que está se preocupando demais com situações diversas também, tá? E aí o que acontece? Muitos que estão aqui nessa mesa são pessoas que se tornaram críticas demais. Não é aqui que os mentores estão te julgando, querendo te colocar para baixo. Não, eles só estão aqui pintando o cenário. Então eles estão vendo aqui que tem muitas pessoas, né, até pelo fato de se dedicarem muito a algo, como eu disse, para muitos aqui são pessoas que trabalham demais, outros aqui estão sendo solicitados, né, ou exigidos para que se dediquem muito a algum setor da vida. Tem gente aqui que está cuidando de parente doente, não é? E tem gente aqui que às vezes pode estar se sentindo sobrecarregada ou sobrecarregado com questões da vida doméstica, ou então estão demasiadamente focados em um assunto. E essa dedicação extrema acaba gerando, né, uma preocupação excessiva em você. E aí, no caso, os mentores estão falando que este comportamento um tanto quanto desenfreado, um tanto quanto crítico demais, um tanto quanto. Ah, como eu posso colocar para vocês aqui o que eu estou enxergando? Um tanto quanto duro. Algumas pessoas se tornaram rígidas demais consigo e com outras pessoas, com os demais. Isso está fazendo com que você se sinta cada vez mais sozinho ou sozinha, tá? Então, ou seja, a mensagem dos mentores é para esse tipo de grupo de pessoas. Pessoas aqui que estão se tornando pessoas muito rígidas, estão trabalhando demais, estão se tornando pessoas muito críticas e que, no caso, estão se sentindo cada vez mais isoladas. Porque algumas podem ter assumido tantas responsabilidades para si e estão sentindo aqui que não tem ninguém que te ajuda. No entanto, se alguém for tentar te ajudar, você pode se ver como uma pessoa muito crítica em relação a essa pessoa que está tentando ajudar. O que eu estou dizendo? Os mentores não estão querendo te colocar para baixo, mas como você acabou desenvolvendo
né, uma autoexigência tão grande para dar conta de tantas funções, você acaba transferindo essa exigência para os demais. E por isso que muitos estão aqui se tornando pessoas mais sozinhas. Outros estão se afastando de você porque já não aguentam tanto o seu próprio ritmo. Tá bom? Então, é com esse grupo que os mentores querem conversar, tá? O que que acontece? Os mentores aqui estão falando que o ritmo que você está levando na sua vida está te prejudicando. Muitos aqui já estão enfrentando alguns problemas de saúde física, outros de saúde mental e não estão se dando conta. Alguns podem estar aqui necessitando de mais descanso, necessitando de boas horas de sono e não estão conseguindo. Outros precisam encontrar alguém que estenda a mão para você para delegar um pouco aqui, dividir um pouco as funções. E tem gente que está buscando ajuda, mas não encontra pessoas, né, capazes de te ajudar da maneira que você espera, não é? E aí então os mentores estão pedindo aqui que, se possível, dentro do seu tempo, mas eles pedem com o maior carinho do mundo, se possível, pare um pouco. Eu sei que é difícil isso. Os mentores sabem também, por isso que eles fazem essa ressalva, se possível, dentro do seu tempo. Mas vai ser muito importante que você dê uma puxada nesse freio aí, desse trem que você está aí dirigindo, para que você consiga encontrar um mínimo de paz dentro de você. Porque, como foi dito agora há pouco, alguns se tornaram tão autocríticos que acabam transferindo a crítica para outras pessoas ao entorno. E isso faz com que as demais então se afastem de você. Por isso essa sensação de isolamento. E muitas vezes você nem percebe isso. Por isso, então, né, que os mentores estão pedindo para que você tente se equilibrar, equilibrar a sua agenda, reorganizar a sua vida. Muitos aqui estão precisando de um tempo de descanso, sim. Alguns aqui acabaram entrando nesse ritmo mais louco, mais aqui desenfreado, porque queriam evitar de olhar para dentro de si, porque tinha algo que estava te machucando. E aí os mentores falam: enquanto você não fizer esse movimento de olhar para dentro e tentar curar aquilo que te magoa, aquilo que te machuca, aquilo que te entristece, essa dor sempre estará latejando dentro de você. Então, o caso aqui seria que, já que existe essa dor, já que existe essa mágoa, entre em contato com ela, tente conhecer os motivos dessa dor. Não vai ser confortável, mas a vida que muitos estão levando para evitar encarar essa dor também não é confortável. Entendem? Por isso que os mentores pedem, se possível, façam esse movimento o quanto antes. Eles entendem que cada um tem um tempo e cada um tem um ritmo, mas eles estão pedindo, trazendo aqui esse alerta, porque já percebem que muitos aqui estão se arrebentando, fisicamente e emocionalmente, psicologicamente. E cada vez mais vão se sentir mais sozinhos, mais isolados. E aí alguns já estão inclusive apresentando traços de depressão. Por isso que eles pediram para vir aqui para a mesa, trazer essa mensagem para esse grupo específico. Tá bom? E os mentores falam muito também para que vocês não pensem no que os outros vão pensar a seu respeito. Não se preocupem com as comparações. Não se preocupem se vão achar que você está sendo fraco, ou se você está demorando muito, ou se você
desistiu de algo? Não importa, o importante é você estar bem consigo. Muitos aqui cresceram em ambientes muito competitivos ou em ambientes em que as pessoas te comparavam com alguém e faziam você se sentir mal por ser quem você é. Muitos que estão aqui nessa leitura. E por isso, na vida adulta, muitos acabaram aqui desenvolvendo o que chamaríamos aqui de neurose, por falta de palavra melhor, então eu vou chamar aqui de uma neurose de comprovação de competência. É um termo que eu estou inventando, tá? Mas eu chamaria isso de neurose de comprovação de competência, porque, como foi dito agora há pouco, muitos cresceram em um ambiente muito competitivo, ou então em um ambiente em que te comparavam demais com outras pessoas e você se sentia mal. Então, na vida adulta, você sentiu a necessidade, de maneira inconsciente, de provar para o mundo o seu valor, de provar para o mundo que você é capaz, de provar para o mundo de que você é uma pessoa de sucesso. E por isso que foi, né, comentado aqui que muitos acabam exagerando principalmente na questão do trabalho. Podem ser pessoas muito competitivas, pessoas aqui que se dedicam muito ao trabalho, pessoas que não conseguem descansar, achando que estão sendo muito produtivas, mas não percebem que estão perdendo a própria vida, no sentido de que estão desenvolvendo já problemas na saúde. Alguns sentem dores nas costas, outros no estômago, alguns de cabeça, outros na coluna, enfim. Isso são sintomas assim básicos, mas tem outros que os problemas são mais ocultos, né? Como às vezes uma deficiência nutricional, porque não se alimenta direito devido ao excesso de trabalho. Tem pessoas aqui que estão com gastrite e que se não tomar cuidado, né, pode ser alguma coisa um pouco pior. Tem pessoas aqui, como foi dito, que estão já apresentando sintomas de transtorno mental. Muitos aqui, né, já podem identificar sintomas de depressão, outros de síndrome do pânico, sem contar essa sensação de solidão que muitos já estão sentindo na própria vida. Por isso que a espiritualidade está pedindo para que vocês, o quanto antes, façam esse movimento, façam uma pausa para encontrar, se reencontrar nessa vida. Muitos se perderam de si aqui. Muitos já não sabem mais o que traz prazer, o que agrada, já não vivem em função de alguns deveres, de alguns compromissos, mas a sua essência aqui está carente. É como se a sua alma, muitos aqui, a sua criança interior, está precisando de atenção. E aí, alguns podem questionar, né, neste momento, a espiritualidade e falar, mas como que eu vou parar? Né, às vezes não dá. E a espiritualidade fala, existem meios, existem possibilidades. É uma questão de você ampliar um pouco mais o seu olhar. Alguns estão olhando as coisas muito de perto. E a espiritualidade pede, faça esse esforço por você. Tente olhar as coisas de uma maneira mais ampla. E você vai identificar facilmente aquilo que é possível fazer ou não. Aquilo que é possível mudar ou não na sua vida. Espiritualidade me diz que vocês são pessoas extremamente inteligentes. Mas neste momento, muitos aqui não estão se dando conta do mal que estão fazendo para si mesmos. E por isso, então, que os mentores pediram para vir aqui na mesa para passar essa mensagem para vocês, tá bom? Se caso você está assistindo essa leitura e falar, nossa senhora, mas não está batendo nada com a minha vida, então saiba que, no caso, essa mensagem não é para você hoje, tá bom? Os mentores estão pedindo para passar uma mensagem para um grupo bem específico, tá? E é normal. Como eu falo, no caso, os mentores querem conversar com um grupo que eles sentem que tem mais urgência para receber a mensagem.
Não sei se você assistiu a introdução, mas eu não ia fazer esse tema hoje. Eu ia fazer um outro. Sentei na mesa aqui, comecei a preparar os negócios e me veio forte o tema, né? O seu mentor quer falar com você, porque ele quer que você saiba. Eu falei, eita, então tá, né? Vamos fazer. Então vamos ver o que mais aqui. Lupa, mulher, caixão, os lírios, raposa. O que que os mentores querem aqui complementar a leitura com este baralho cigano, fofinho do Ganesha? Olha, os mentores estão falando aqui que muitos, como foi dito, estão olhando as coisas muito de perto, estão tendo um certo exagero nas coisas, né? Se precisam trabalhar, às vezes se dedicam demais, se têm uma responsabilidade, se tornam rígidos demais para no cumprimento dessa responsabilidade e por isso acabam se tornando inclusive rígidos, né, em relação aos outros que te cercam, tá bom? E aí por isso que a espiritualidade pede dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades e dentro do seu ritmo, o quanto antes que for possível, faça esse movimento para passar por essa transformação, né? Pare um momento na sua vida, você vai encontrar meios para fazer isso, e você até, alguns já até sabem como podem fazer isso, mas estão condicionados num movimento aqui mais acelerado. Mas o que a espiritualidade fala, faça esse movimento, transforme algumas coisas na sua vida, reorganize a sua agenda, reorganize as suas prioridades, para que você consiga readquirir uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional. E, consequentemente, o seu espírito e muitos aqui, a sua criança interior, também se tornarão mais saudáveis. Quando você conseguir passar por esse processo, né, de dar essa reestruturada na sua vida para que você se sinta melhor, não é por conta dos outros, não é porque a espiritualidade quer, a espiritualidade está falando isso porque ela percebe que você não está bem. Então, quando você conseguir fazer esse movimento, você vai ver que vai conseguir encontrar mais paz dentro da sua vida. E tem muita coisa que está acontecendo ao seu entorno que você nem percebe. Então, essa carta da raposa me traz muito uma energia que você vai se tornar alguém mais ciente do que está acontecendo ao seu entorno, tá? Você vai conseguir aqui ah, se tornar uma pessoa até mais ágil e até mais produtiva. Por quê? Porque você vai estar em paz. Lembra que eu falei em um momento aqui da leitura que muitos trabalham pra caramba achando que estão aqui sendo muito produtivos, quando na verdade nem estão rendendo tanto porque já estão muito, né, exauridos? Essa carta da raposa me diz aqui nessa conjuntura que muitos se tornarão, inclusive, pessoas muito mais sagazes naquilo que fazem, muito mais produtivas, muito mais interessantes e vocês conseguirão muitas novas oportunidades. Por quê? Porque vocês vão conseguir abrir um pouco mais de tempo na sua agenda para aproveitar coisas que vocês estão deixando passar na sua vida. Entendeu? Então, é isso aqui que a espiritualidade quer passar por esse grupo bem específico que está aqui tendo um exagero, né, no foco de alguns setores da vida, tá bom? Sei que não é gostoso escutar esse tipo de coisa, lamento muito, mas pelo que eu tô vendo, os seus mentores espirituais, a espiritualidade amiga, está sentindo que há uma necessidade de falar sobre esse tipo de assunto, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!